Encontro entre Lula e Trump. A foto que o Planalto queria e os primeiros capítulos da negociação complicada ainda entre Brasil e Estados Unidos, professor. Pois é, Flavinho, quem acompanhou meu comentário aqui no programa do Tanaka na sexta-feira, por volta das 6:30, na Confraria da Política, viu a gente falando sobre o quanto o governo brasileiro queria essa foto, que dificilmente sairia alguma negociação objetiva no final de semana, mas que seria importante tentar distensionar essa relação com os Estados Unidos, e a presença do Lula na Malásia com o Trump também por lá fez com que surgisse esse encontro, um encontro que durou aproximadamente 50 minutos, teve ali em torno de 35 a 40 minutos de portas fechadas, a gente não sabe exatamente o que aconteceu lá dentro, mas outros 15 minutos que foram abertos à imprensa. E o tom era ameno, era um tom de cooperação, era um tom de provável entendimento futuro. Mas não se engane, Flávio, não vai ser uma negociação fácil. Os americanos prometem não amolecer. Eles estão de olho aí nas nossas terras raras, estão de olho na produção do nosso etanol, e o Marco Rubio, que é um secretário de Estado americano, ele foi muito direto, ele disse: olha, o Brasil tem que esquecer a China e fazer comércio conosco. Nós teremos uma relação mais vantajosa do que os chineses. Difícil isso, né, Flávio? Difícil isso porque hoje o que vem da China costuma ser mais barato, inclusive para produzir na China hoje é muito mais barato. E não é mais barato só porque é a China, gente, é porque lá tem uma série de problemas que tornam a produção barata. Lá você tem trabalhador mal remunerado, você tem legislação ambiental frouxa, você não tem direito trabalhista, você tem muitos insumos, né, matéria-prima para qualquer que seja o negócio. Tanto é que as grandes empresas do mundo hoje estão operando praticamente, montando praticamente na China, né? Eu sempre costumo falar da Apple, a fabricante do iPhone, que não produz mais iPhone nos Estados Unidos. O iPhone hoje é montado na China, depois de peças que passam por 28 países diferentes. Então é ousado, é audacioso quando o Rubio diz que o Brasil tem que substituir a China como principal parceiro e colocar os Estados Unidos. Difícil pensar nessas condições, mas é uma negociação que eu disse agora há pouco, vai passar por problemas que são problemas graves, assim. Hoje os americanos querem as terras raras, porque as terras raras representam grandes insumos para a indústria de tecnologia. Hoje os americanos querem o etanol porque eles querem uma opção barata a essa questão que envolve os combustíveis fósseis, e mais do que isso, também utilizar esse tipo de combustível em fábricas e em produção. E a outra coisa que eles querem é que as empresas brasileiras instalem negócios lá nos Estados Unidos. A Embraer, empresa brasileira de aviação, é uma empresa fortíssima, poderosíssima, hoje está vendendo o KC-390 como ninguém, que é um avião de carga, está vendendo jatos comerciais como ninguém, está vendendo pequenos aviões executivos com muita categoria, deve instalar uma fábrica lá pelos Estados Unidos. Então a tendência é que as negociações sejam que andem devagar, mas há uma expectativa grande, Flávio, grande, para que os americanos suspendam o tarifaço. O que seria isso? Já estamos negociando, portanto, para que o tarifaço, vamos acertar ponto a ponto para ver o que a gente consegue fazer nos próximos meses. Essa é a expectativa do governo brasileiro, que apesar da reunião ou da negociação estar em fase ainda inicial, tem muita gente apostando nesse momento que o caminho é tentar suspender as tarifas e depois negociar ponto a ponto. O Trump prometeu vir ao Brasil, o Trump perguntou essencialmente para o Lula sobre a questão da prisão do Lula, ficou impressionado quando o Lula disse que tinha ficado 580 dias preso. Trump chegou a falar, inclusive, que admirava a carreira política do Lula, e quando foi questionado pelo Bolsonaro, naquele momento em que se abriu para os jornalistas, o Trump disse, alguém perguntou: você vai colocar o Bolsonaro nas suas negociações? E o Trump respondeu daquele jeito que se responde quando você não quer dar assunto, né? Não é da sua conta. Certo, corte total, né? Cortou, não é da sua conta. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, vamos esperar quais serão os próximos passos dessa negociação. E Flávio, deixa eu dizer para você de uma forma bem pragmática, torcer para terminar bem. Por quê? Não sei se o ouvinte sabe que Santa Catarina é o segundo estado brasileiro que mais sofreu com o tarifaço. Segundo, só perdendo para São Paulo. É que talvez a crise não chega na tua porta, mas você quer saber, existem hoje 800 funcionários que trabalhavam em indústrias moveleiras de Santa Catarina que foram demitidos. Outros tantos, na questão do fumo especialmente, que foram colocados em férias coletivas. Até mesmo no setor de alimentação, que Santa Catarina é uma potência, houve retração na produção nesses últimos 3 meses, com a parte especialmente do mercado de suínos ia para os Estados Unidos. Então é importante
que a gente chegue a ele um consenso e possa de verdade arrumar uma solução para esse impasse que não é bom nem para os americanos e muito menos para o Brasil.